8. Nós iremos ler o versículo de número 15. Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 15. Eu estarei lendo o versículo, depois toda a igreja, bem forte, bem animada, o mesmo versículo para a honra e glória do nome do Senhor. Os irmãos acharam, amém? Aos Romanos, capítulo 8, versículo 15, eu estarei lendo, depois a igreja lendo em nome de Jesus. Escrito está: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. No 3, os irmãos repetindo o versículo 15, vamos lá? 2, 3. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Pai. Senta glorificando ao Senhor nessa noite. Glória a Deus! Eu glorifico a Deus por esta oportunidade, uma vez mais, estar na presença do Senhor. Agradeço ao nosso presidente, pastor Ricardo, Pedro de Mel, ao nosso pastor Mário, como ele tem dito aqui em suas palavras. Nós nos conhecemos desde a tenridade, já rodamos muito aqui também por esses bairros, ali na congregação de Itaoca, fazendo a obra do Senhor. E agora, ele está aqui ajudando o nosso pastor. Eu estou lá na Assembleia de Deus em que estamos. A contrário, um abraço do nosso presidente, pastor Sérgio Teixeira Jorge. Amados irmãos, uma palavra bem rápida, uma palavra que, a bem da verdade, é uma palavra para que possamos recebê-la como alimento e para que possamos mastigá-la, para que possamos absorver aquilo que Deus tem para falar com cada um aqui nesta noite. Porque é bem da verdade, irmãos, desde aqueles de menor idade aqui, até o que tem o seu cabelo branco de maior idade, Deus, por sua sabedoria e misericórdia, Ele sabe falar com cada um aqui de uma maneira especial, de uma maneira linda, e eu tenho certeza que nós vamos sair daqui com aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós aqui nesta noite. São 10 anos. 10 anos de luta, como nosso irmão relatou aqui, 10 anos debaixo de oração, 10 anos debaixo de promessa, e 10 anos agora rendendo ações de graças, não só pelo que Deus já tem feito na vida desse ministério, mas por quanto tudo aquilo que Deus ainda vai fazer, não só de nome de Deus, mas todos quantos têm abraçado esta obra, esta visão, Deus é com vocês, com certeza. Glória a Deus! Amados irmãos, aqui no versículo 15, do capítulo 8 de Romanos, na verdade, é um chamado a atenção nossa. É colocado em xeque a nossa vida espiritual. Porque no momento que estamos passando, um momento de crise de identidade, onde aí fora, como nós vemos diariamente nos noticiários, prevalece o perjurar, o roubar, o trair, as covardias. Os irmãos têm visto os petrolões, as CPIs, a crise que não só o nosso Brasil tem passado, mas também todo o mundo. Crise de identidade, crise de lealdade, crise de amizades verdadeiras. Infelizmente, esta crise tem querido entrar nas portas dentro
fé. Ele está limpando o seu coração. E a partir desse momento, tu vai sair daqui diferente, acreditando que os teus olhos vão ver milagres. Você crê? Levanta a tua mão para o céu. Se não tomarmos conta da nossa vida espiritual, aquilo que está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Portanto, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Deus. É uniforme. É crescer na graça, é crescer no conhecimento. Porque muitos estão crescendo na graça, mas não estão crescendo no conhecimento. Tem a graça, mas não tem o conhecimento. É crente menino, é crente que não cresce. Isso tem trazido malefício à igreja do Senhor. Porque o crente menino, ele não tem nada para passar, ele não tem conteúdo teológico, ele não tem conteúdo espiritual. E você, eu, sedento pela palavra do Senhor, querendo receber do Senhor, e não estamos recebendo, porque eles estão crescendo só na graça, mas não no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora tem o outro lado também. Eles não crescem na graça, crescem só no conhecimento. Eles conhecem tudo, eles conhecem a Bíblia, por assim dizer, são doutores em divindade, têm um conhecimento da Bíblia Sagrada, conhecem a Bíblia com todas as suas técnicas, tanto da Bíblia como extra Bíblia, como filosofia, psicologia, sociologia, mas não cresceram na graça. São crentes carnais, são crentes que não podem ajudar a ovelha do Senhor, são crentes que não podem estender a mão àquele irmão, àquela irmã que precisa de ajuda, que precisa de uma palavra. Mas a Bíblia diz aqui nessa noite, mas nós crescermos na graça e no conhecimento, para termos o conhecimento teológico da palavra do Senhor, mas também termos a graça, para não sermos crente menino, para não sermos crentes carnais, para que possamos ser usados verdadeiramente pelo Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, tanto em Mateus capítulo 11, versículo 12, como em Lucas capítulo 15, versículo 16, que o reino de Deus é tomado à força. Que o reino de Deus é tomado à força. É lutar contra a natureza. É lutar contra aquele irmão que muitas das vezes não entende a visão que Deus tem colocado nas nossas mãos e muitas das vezes, por não entender, persegue. É lutar para liberar o perdão. É lutar para não revidar com a mesma moeda. É lutar contra a nossa natureza que é má. Glória a Deus! A Bíblia diz: se somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos filhos dele. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 16, que a carne cobiça contra o Espírito cobiça contra a carne. Um quer que o outro faça vontade. E a nossa natureza caída, a nossa natureza perversa. É por isso que a Bíblia diz que a nossa justiça, como um trapo de imundícia, não temos condições de julgar. Nós não somos chamados para julgar, mas nós somos chamados para evangelizar, para influenciar e para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Já viu aquele irmão que é abençoado? Aquele irmão que é abençoado, quando ele chega, quando nós estamos conversando na roda, nós sentimos algo diferente. E eu quero ter aqui nessa noite que você é uma pessoa diferente, especial, está nas mãos de Deus, e aonde você chega, o ambiente é mudado, a glória de Deus é descida e o nome do Senhor é glorificado. Glória a Deus! Agora, irmãos, temos que lutar, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. É por isso que 32 mil com Gideão, só de covarde era 22 mil pessoas. Porque o covarde não faz a obra de Deus. Porque o covarde se esconde atrás da obra de Deus. Porque o covarde não acredita naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Porque o covarde
levantar para que o nome dele seja glorificado. O covarde, ele fica escondido, ele não quer em nada, mas aqui nessa noite só tem os valentes que acreditam. Que ainda que não esteja vendo a vitória, mas acredita, Deus é poderoso para abrir porta. Deus é poderoso para curar essa enfermidade. Deus é poderoso para abrir uma porta de emprego. Deus é poderoso para salvar os que estão dentro da minha casa. Deus é poderoso. Então chegou a hora, irmãos, de parar de reclamar, de parar de ficar questionando. Seja valente. O reino de Deus é tomado à força. Lute. Batalhe pela sua casa. Batalhe pela sua família. Batalhe pelos seus. Batalhe pela vida espiritual. Batalhe pela vida material. Batalhe pela vida dos teus amigos. Deus vai te honrar. Glória a Deus. Mas covarde, mas medroso, ele não quer na obra. Aleluia. O covarde só vive escondido. Não se apresenta, tem medo de dar cara a tapa, mas errando, mas com sinceridade, Deus vai honrar a cada um de nós que está presente na Jesusa. Não se esconda. E o Espírito de Deus aqui nessa noite, ele não simplesmente fala só comigo, você é voz do amém, questione aí ele. Ele está dizendo, muitos aqui, olha a palavra que ele está dizendo nessa noite, não é pouco, é muitos aqui, estão debaixo de problemas, de questionamentos, de dúvida, porque tem sido covarde na obra do Senhor. Se apresente. Se apresente nessa noite. Se apresente nessa noite. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e eles vos chegará a vós outros. Se apresente. Senhor, eis-me aqui, Senhor, e Deus vai mudar a sua história. Você pode glorificar o Senhor nessa noite? Nós temos que lutar para não termos uma vida vazia e sem propósito. Uma espiritualidade fajuta e sem resultados. Nós temos que lutar para uma vida vazia e sem propósitos, para uma espiritualidade fajuta e sem resultados. Porque é bem a verdade, não adianta culpar a Dilma, não adianta culpar o diabo, não adianta culpar seja quem for, não adianta culpar porque está acontecendo isso ou aquilo. Tem que se apresentar como valente e deixar Deus fazer. Senhor, eu estou aqui, sou fraco, não sei nada, preciso aprender, tenho medo, mas estou aqui, Senhor, porque acredito na tua palavra. Acredito, Senhor. Quem acredita aqui nessa noite? Que glória!
claro. Senhor, eu estou jogando aberto contigo. Senhor, está aqui os meus propósitos diante da tua roda. Eu não quero ficar rotando, eu não quero perder tempo na sua casa. Eu quero ser um canal, Senhor. Senão vamos ser igual aquele boneco, antes de ter o sopro, o fôlego de vida soprar. Inerte, sem energia, sendo levado de um lado para o outro, vindo para a igreja, voltando para casa, vindo para a igreja, indo para a escola, indo para o trabalho, indo para a faculdade, mas a vida espiritual não amadurece, o fruto não amadurece, não crescemos na obra do Senhor, as promessas de Deus a cada dia se atrasando na nossa vida e por consequente somos oprimidos, somos rechaçados, o inimigo sempre apontando o dedo, porque basta um propósito nítido diante do Senhor. O apóstolo Paulo tinha: Senhor, eu quero pregar em Roma, eu quero chegar à Espanha, eu quero pregar em tal lugar. Ele tinha propósito, e muitas das vezes o Espírito Santo dele dizia para ele: não vai pregar nesse lugar, vai para outro lugar. Mas ele traçava metas e planos diante da obra de Deus. Aprenda nessa noite. Trace metas. Senhor, eu quero meu marido, eu quero meu filho que está lá na boca de fumo, eu quero meu filho que está com fuzil agora, eu quero meu filho que está com drogas agora, eu quero minha filha que de repente sumiu, tem 3 dias, não sei onde está. Eu coloco como propósito diante das tuas mãos e vou lutar. Eu vou guerrear e vou receber de volta. Sabe qual é o problema? Muitas das vezes a gente não quer lutar. A irmã ora pelo meu filho que ele entrou no tráfico de drogas, mas nós não estamos orando. Senhor, eu vou batalhar. Eu vou lutar, Senhor. Ele está com fuzil agora, Senhor. Ele está com drogas agora, Senhor. Ele está lá na prostituição agora, Senhor, mas vou entrar em batalha. O meu propósito é esse, Senhor. Eu vou esquecer um pouco as bênçãos materiais, a porta de emprego, a casa agora, o carro do ano. Eu vou mirar no meu filho que está lá agora. Eu vou entrar. E eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Agora, olha um exemplo de Inés. Em João capítulo 21, versículo 3, o apóstolo Pedro estava pescando. Só que se você voltar, depois de Jesus ter ressurreto, ele estava lá pescando, estava em dúvida. Ele andou por cima da água. Só 2 homens andaram por cima da água, porque Jesus era 100% homem. Foi além do Senhor Jesus, o apóstolo Pedro. Andou por cima da água. Só que estava lá pescando, esqueceu de tudo. E é nesse momento de provação, é nesse momento de dificuldade, é esse momento de deserto da nossa vida, que o inimigo quer tirar da nossa lembrança aquilo que não nos traz esperança. Esquecemos daquilo que Deus tem prometido para a nossa vida. Esquecemos de olhar para o alto e começamos a fixar os nossos olhos na terra. Começamos a fixar os nossos olhos naquilo que estamos enxergando. E esquecemos daquilo que Deus tem prometido para a nossa vida. Quem tem promessas daqui, continue acreditando. Você pode glorificar a Deus por essa vida. Meu Deus. Olha o exemplo de Inés. João Batista, presta atenção. Ele está pregando lá no deserto, cheio do Espírito de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. E ele viu o Messias vindo, o Senhor Jesus. Em João capítulo 1, versículo 29, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas que terror! Agora, se você for lá para Mateus capítulo 11, do versículo 1 a 3, você vai ver que ele já está preso. E ele chama 2 dos seus discípulos e diz: olha, vai lá e pergunta àquele que eu apontei dizendo que era o Cordeiro do mundo, se é ele mesmo aquele da qual eu falei, ou nós
até o ponto de Deus fazer, é só para aqueles que são valentes. Amém? Deixa eu correr aqui por causa do horário. Se nós não atentarmos para isso e termos uma vida vazia sem propósito, nós vamos ser como massa de manobra. Entenda essa palavra. Massa de manobra. Já viram falar aqui de lavagem cerebral? É coisa séria. É coisa séria. O poder da palavra, da verbalização, foi dado ao homem. Você sabia disso? É por isso que a Bíblia diz em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37, que por as palavras que falamos nós vamos ser absolvidos ou condenados. E muitas das vezes dentro de casa estamos amaldiçoando aquele pastor, aquela irmã, meu filho, você não vale nada, você não presta, você não sei o quê. E quantos têm amaldiçoado os seus filhos? E quanta palavra de maldição tem levado os filhos a sair de casa e a se aventurar por este mundo perdido? O poder da palavra, porque já disse um filósofo conhecido, enquanto a palavra está no nosso pensamento, ela é escrava nossa. Agora, quando soltamos a palavra, nós nos tornamos escravos da palavra, porque quando sai não tem como pegar atrás. Então, já ouviram falar em lavagem cerebral? Já ouviram falar em pessoas que persuadem a outro de uma tal forma, através de palavras que mudam a estrutura do cérebro da pessoa? É coisa séria! Pessoas que mudam o teu jeito de pensar, de agir, por causa de palavra. Tem pessoas que ficaram doidas, tem pessoas que ficaram esquizofrênicas, tem pessoas que estão no manicômio agora, porque tiveram lavagem cerebral, porque não foram falados. Infelizmente, nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós que somos batizados no Espírito Santo, nós que temos o dom da palavra, porque Deus tem dado para cada um de nós aqui nessa noite, não usamos o poder de persuasão, não aquele poder falso que escraviza o homem, mas o poder para libertar o homem das cadeias que estão presas. Use, verbalize aquilo que Deus tem colocado no seu coração, bote para fora, pregue a palavra de Deus, profetize dentro da sua casa, arranque as cadeias dentro da sua casa, arranque o inimigo de dentro da sua casa, verbalize que o Senhor é Deus e é todo-poderoso na tua vida. É o poder da palavra, é o poder da verbalização, é o poder que a palavra tem. A palavra maldita, os irmãos conhecem. Hitler, nem alemão o homem era, mas ele tinha um poder de persuasão. Ele foi persuadindo, ele foi falando, ele tinha o dom da palavra, ele foi iludindo até o ponto que ele conseguiu ter a Alemanha aqui na palma das mãos. Os irmãos conhecem a história. E o que Deus tem te dado? Use. Lembra de Estevão, capítulo 6 de Atos? Eles tentavam contradizer Estevão, mas eles não conseguiam contradizer, porque a palavra que saía da boca do Estevão era uma palavra vinda do Espírito Santo de Deus na vida dele. E eu quero profetizar nesta noite pela palavra. Começa a profetizar dentro da sua casa. Começa a verbalizar dentro da sua casa. Começa a retirar as palavras de maldição, as palavras de tristeza. Eu não sou nada, eu não sirvo para nada, eu não posso nada, eu não tenho aparência, eu não tenho escolaridade. Meus filhos, como é que vai ser? Eu estou pagando aluguel, eu não tenho uma casa, eu fui mandado embora, como é que vai ser? Muda! E começa a profetizar. Só o Senhor é Deus. 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 Deus vai mudar a sua história. Levanta a tua mão para o céu.
massa de manobra. Estão dizendo aí que o Brasil está em crise, começa devagar. A Dilma não presta. Aí isso e aquilo começa a não sair da terra, porque nós não somos anjos, nós somos humanos. Nós temos sentimentos, nós choramos, nós rimos, nós ficamos tristes. Esse negócio de só vitória não é verdade. Às vezes é tristeza, às vezes é decepção, às vezes é luta, às vezes é embaraço, às vezes é amigo que está te dando tapinha, mas está querendo, os irmãos sabem da chora. Não é só vitória. Nós muitas das vezes estamos tristes, mas não vivemos em tristeza pelo Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes somos apunhalados em covardia, mas Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Glória a Deus! Está angustiado? Pastor. Meu presidente Ricardo, eu estou angustiado, meu pastor Mário, não estou aguentando, estou angustiado. Tu está angustiado? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Que hora? Na hora da alegria? Na hora da bonança? É na hora da angústia, quando estamos lá jogados. No sair do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia continua dizendo: em tudo isso Jó não amaldiçoou a Deus, porque ele acreditava que o Deus poderoso era com ele, que depois de tudo aquilo Deus ia ser na vida dele. Amém? Glória a Deus! Deixa eu correr aqui, irmãos. Agora também tem a espiritualidade. Não acontece aqui no nosso meio. Amém? Aqui nessa igreja não acontece isso. Eu não estou pregando apontando o dedo, nada disso. Eu não estou apontando o dedo. Ó. Tem gente aqui que está fazendo isso. Tem gente aqui que está armando rebelião, nada disso. O Espírito Santo de Deus está nos instruindo nessa noite, porque das portas para fora nós vamos encontrar pessoas assim. E não adianta, pulou, rodou, sapateou, mas lá fora levou a rasteira do inimigo, se oprimiu, ficou triste. Não adianta. É por isso que muitos saem de um culto pentecostal como esse. E ele pula, ele roda, ele sapateia, ele se alegra, mas quando ele fecha as portas, psicologicamente falando, quando ele está só ele e ele, só com seu íntimo psicológico, ele, só ele. Não está o pastor, não está a família, não está os amigos, não está o pregador, não está aquele irmão fogo puro, só ele e ele. A tristeza começa a invadir os seus olhos, a sua fronte, ele começa a sentir tristeza e ele não entende. Senhor, porque muitas das vezes brota uma amargura dentro de mim, porque muitas das vezes eu não tenho alegria verdadeira dentro de mim, então não adianta sentar, rodopiar. Primeiro temos que aprender com o Espírito Santo de Deus, para quando fomos, porque a Bíblia diz, irmãos, que os dias maus batem na nossa porta. Está escrito lá. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Irmãos, conhecem a armadura de Deus. A partir do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, é o que eu queria falar agora. Portanto, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais nos dias maus estar firmes. O dia mau tem batido na sua porta? E o que é o dia mau, pastor? De repente, enfermidade.
que não passou no vestibular, na faculdade que tanto queria. De repente teve que trancar a faculdade, jovens aqui, porque não teve grana para pagar, não foi bem no Enem, não ganhou a bolsa, teve que adiar o sonho, adiar, não fechar, porque Deus é Deus de promessa. Glória a Deus! É um dia mal batendo na porta. Mas quando o dia mal bater e bate na porta de todos nós aqui, ele vai ver a armadura de Deus em nós. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amados irmãos, deixa eu fechar aqui por causa do horário. Numa próxima oportunidade eu venho aqui e trago a segunda parte dessa mensagem. Mas eu quero trazer aqui para finalizar. Para finalizar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus? Como ter uma vida cheia? Não uma vida de aparência, mas uma vida cheia de verdade. E eu separei aqui 5 versículos e eu termino aqui a minha palavra. Efésios capítulo 5, versículo 8. Diz lá que nós somos filhos da luz. Nós temos que andar como filho da luz. Por quê? O versículo começa